Eu vou falar um pouco sobre o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele é um livro que retrata um pouco do período de 1893, a revolta da Armada, beirando o século XX. Ele mostra o Rio de Janeiro, o local que ele se passa, assim, é o Rio de Janeiro. O narrador, ele é de terceira pessoa, ele é onisciente, ele sabe tudo que os personagens estão pensando e estão sentindo. E esse livro tem alguns personagens principais. O mais principal, assim, que é o protagonista, é Policarpo Quaresma. Ele é um nacionalista, assim, forte mesmo. Ele ama a terra, ele tem um grande amor pela terra, assim. Ele estuda, tem devoção mesmo pela terra, assim. O segundo é a irmã dele, que é a dona Adelaide. E o terceiro é o professor de violão dele que ele tem, que é o Ricardo Coração dos Outros. Ele é baixinho e quando ele é um pouquinho, mas quando ele tá com violão ele se solta e tal. É aquela coisa toda. Bom, partindo pro livro, assim, o começo dele já mostra o Policarpo com seu grande amor, tentando convencer as pessoas, tentando juntar crentes, né? Juntar crentes no que ele pensa de trazer a cultura mais brasileira, sabe? Ele começa a estudar o violão com o Ricardo Coração dos Outros, porque ele queria se aproximar mais, queria sobre a cultura e aprender as modinhas, que naquela época o violão era uma coisa assim muito feia, não era uma coisa estilosa, não era uma coisa assim, aquela pessoa sabe, não, era coisa de gente ruim, entendeu? E junto com isso, com esse aprendizado, ele queria aprender as modinhas, queria aprender a cultura, e ele acaba percebendo que violão não é muito a praia cultural do Brasil. Então ele vai e ele acaba aprendendo, sabe, essas coisas assim, estudando a cultura tupi. E nesses estudos assim sobre a cultura tupi, sobre os instrumentos que eles usavam, os tupis guaranis usavam, ele acaba escrevendo uma carta para o seu oficial em tupi. E isso foi totalmente fora do padrão, assim, esquisito demais para o oficial. Então ele mandou aposentar Policarpo Quaresma e mandar ele para um hospício. E quando o Policarpo sai desse hospício, ele acaba saindo, sei lá, por mais paixão pelo Brasil, não sei como, e acaba querendo mostrar para as pessoas a beleza através da agricultura do Brasil. Então, ele acaba comprando vários livros, pegando várias informações sobre a agricultura, vários conhecimentos diversos, e acaba fazendo tipo uma hortinha. Ali ele compra um terreno e acaba fazendo uma hortinha. Só que isso não deu muito certo. Era só 3 pessoas cuidando: ele, a irmã dele e um negro que eles contrataram. E isso acaba não dando muito certo porque tinha 3 problemas. Um era a política que envolvia essa terra, porque naquela época havia muitos acordos por baixo dos panos, entendeu? E isso acabava, tipo, Policarpo não queria isso, ele fez o dele, sozinho, entendeu? Ele não queria essas politicagens, essas coisas corruptas, assim. Então, acabaram que várias pessoas juntaram e botaram muitos impostos sobre a terra dele, e isso é um dos problemas, né? Já o segundo era os defeitos da terra, sabe? Não tinha, eles não tinham um preparo para a terra, eles não tinham não conseguiam preparar a terra da maneira certa. E a terceira é as formigas, um tipo específico de formigas que atrapalhavam a plantação, elas comiam as plantas e tudo. E esse foi tipo assim, o segundo ato assim, do livro, sabe? Que é o Policarpo tentando convencer a população através da agricultura. Depois disso acaba estourando a revolta da Armada, que contra Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil, e Policarpo, nacionalista raiz, forte,
acaba se alistando para defender, né, o segundo presidente. E ele acaba se encontrando com Peixoto, Floriano Peixoto, e o Peixoto diz para ele que ele é um visionário, porque ele tinha escrito várias coisas em vários livros, assim, pequenos livros sobre a agricultura, entendeu? Sobre a maneira que ele via a agricultura no Brasil. E ele disse que era um visionário, assim, sabe? Ele foi realmente reconhecido. E depois de 4 meses de revolta e tal, ele acaba se machucando. Mas depois disso, a revolta acaba, ele volta, ele se recupera e Floriano Peixoto dá um emprego para ele na Ilha das Enxadas, que era uma prisão. E nessa prisão ele estava supervisionando os prisioneiros e tal, estava fazendo toda aquela vigilância, né? E então acaba que chega uma pessoa, um homem, falando que vai levar todas homem comandado, falando que vai levar todas as pessoas, todos os prisioneiros que estavam lá para serem executados, mortos, né? E Policarpo fica indignado, porque ele sabia que eles eram criminosos, sabiam que eram contra as leis, sabiam que eram bandidos, mas também sabia que eles eram brasileiros e ele achava isso totalmente injusto, totalmente incoerente, sabe? Então ele escreve uma carta para Floriano Peixoto dizendo tudo isso, todas essas coisas que estavam acontecendo, como se Floriano não soubesse, só que ele sabia. E então ele manda prender Policarpo Quaresma e manda matar depois Policarpo Quaresma num paredão que colocava várias sacolas de areia atrás e você era fuzilado, assim, sabe? Parafraseando, era um fuzilamento. Então é isso, esse é o triste fim de Policarpo Quaresma. Ele acaba morto pela nação que ele queria defender, que ele tanto amava, pelas próprias armas, né, daquela nação. E isso é, assim, realmente triste, né? O próprio título já fala. E é isso. Eu sou o Caleb Freitas Pereira, do Colégio Ágape Unidade Eusébio, do 2º ano, ensino médio.